Olá pessoal, boa noite. Dr. Ricardo Morishita, prazer tê-lo aqui conosco. André, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Esperando o professor Erson entrar aí. Grande Dedé, saudade aí dos nossos tempos de Juiz de Fora, meu amigo. Professor Ricardo Morishita, ontem acompanhei sua live lá com a professora Sofia. Parabéns, excelente live. Obrigado aí pela presença, por estar prestigiando a nossa live. Camila, boa noite. Camila, minha colega aqui de Cataguases. Espero aí que essa live de hoje, professor, ó, André, Marcela, professor Erson, deve aparecer o link aí, o professor Erson acabou de entrar aqui, ó. Só você, vai aparecer um link, eu acho que rosa, o Erson. É só você pedir, solicitar para participar da chamada. Já vai. Obrigado, professor Morishita. Imagina, é uma honra receber uma mensagem dessa, é uma honra para mim. Isso é uma grande referência para nós aí, no direito do consumidor. Professor Erson, hoje vai ser uma aula, né, de direito aqui. Kétuli, meu amor, boa noite. Saudade de você. É engraçado, não tá aparecendo aqui. O Erson, não tá aparecendo. Você solicitou o link já? Deixa eu ver aqui. Deixa eu te chamar aí. Aqui. Isso vai dar certo aí. A internet hoje não está ajudando muito, né? O Instagram hoje derrubou várias lives aí. Gerson, tá me ouvindo? E aí? Boa noite, meu amigo. Tudo bom? Ah, beleza. Tudo jóia. Primeiramente, boa noite. É um prazer, satisfação imensa ter você aqui comigo. Fiquei muito feliz que você aceitou participar dessa live. A satisfação é minha. A sua agenda é bastante apertada, né, Gerson? E um orgulho para mim que você é uma grande referência para mim em direito do consumidor, você sabe disso, eu sempre te digo isso. E foi meu grande mestre aí na pós-graduação e hoje eu tenho o privilégio de fazer essa live com você. É o que eu digo, né? O grande orgulho dos mestres é se ver superado pelos seus alunos, pelos seus discípulos. E você, dessa nova geração, é um dos mais brilhantes expoentes na área do direito do consumidor. Honrado fiquei eu com seu convite para estar aqui. Não podia deixar de vir. Imagina, a honra toda minha. Vou te apresentar aqui para o pessoal que está chegando. O Erson é desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, né? Você ocupa a cadeira na 25ª Câmara Civil, né, Erson? Na 25ª Câmara Civil, na Seção Civil e no órgão especial. Não tenho nada para fazer. Maravilha. O Erson, além de desembargador, ele é diretor acadêmico do Instituto Nêmesis de Estudos Avançados em Direito, membro do Centro de Estudos de Direito do Consumo de Coimbra e membro do Conselho Editorial da revista Luso Brasileira de Direito do Consumo, editada lá em Portugal. E, salvo engano, o diretor é o professor Mário Frota, né? Com certeza. Dos dois. O Erson também é coautor de diversas obras jurídicas, textos jurídicos publicados no Brasil e no exterior, doutor em Ciências Jurídicas e Sociais na Universidade do Museu Social Argentino, doutorando em Justiça Administrativa, ênfase em Relações Econômicas na Universidade Federal Fluminense. E guitarrista, né, Erson? E guitarrista. Acho que essa é a minha maior virtude. Vascaíno. Beleza. Vascaíno. Aí eu não sei se é virtude, né, Erson? Brincadeira. Brincadeira. Erson, a ideia aqui é a gente fazer um bate-bola bem rápido, né? Em razão dessas dúvidas que as pessoas estão tendo, principalmente no campo contratual, né?
em razão da força obrigatória dos contratos, de tudo, de todas as consequências que os contratos trazem para a vida das pessoas, das partes envolvidas, né? E aí, lá na chamada da live, eu tinha dividido o tema em 3 tópicos macro, que é a força obrigatória dos contratos, fato superveniente e adimplemento contratual e modificações socioeconômicas, onerosidade excessiva, revisão e adimplemento. A partir disso, a ideia é a gente fazer essa troca de ideias, né, falando um pouco desses institutos jurídicos e para as pessoas entenderem como é que funciona, né, a dinâmica dos contratos, né, principalmente contratos de consumo, que são a maioria dos contratos que a gente trava diariamente em sociedade, né, Wes? E poder explicar um pouco sobre isso e depois entrar em algumas questões pontuais, inclusive contratos imobiliários, que eu não tenho visto as pessoas falarem tanto dos contratos imobiliários, né, que é a sua grande especialidade, né, a sua área de atuação é o direito imobiliário. Então, eu gostaria de começar fazendo o seguinte comentário, né? Os contratos, eles, em regra, eles ainda obedecem àquela máxima do pacta sunt servanda, né? O que foi pactuado tem que ser cumprido, o contrato faz lei entre as partes, mas que hoje é aplicada com temperamentos, né? Mitigada essa máxima em razão dos princípios do direito privado moderno, né? Da socialidade, da solidariedade, da operabilidade, né? E então vige, né? Continua vigente o princípio da conservação dos contratos. A regra é que os contratos sejam cumpridos, levados até o seu final, né? Para que as partes tenham aí as suas expectativas satisfeitas. Mas a gente tem visto aí pessoas verdadeiramente praticando, exercendo autotutela, né? Declarando moratória de forma unilateral, contratos de locação, contratos bancários, enfim. No universo contratual, de uma maneira geral, as pessoas têm feito isso. Você considera que esse é um caminho válido à luz do direito? As pessoas, elas têm que procurar dialogar, elas têm que conversar, elas têm que achar um ponto de equilíbrio nessas relações. Bom, Vitor, você me conhece, né, de longa data nas nossas militâncias consumeristas, nos nossos debates dentro do próprio Brasilcom. Eu sempre fui da ala de pensamento que procura, mesmo com o viés consumerista, que eu penso ainda que me marca, me caracteriza, buscar os termos médios, os pontos de acordo. A Cláudia Lima Marques, ela sempre coloca muito bem que a boa-fé nada mais é do que a gente conseguir enxergar o outro. E a gente precisa entender que toda relação de consumo, ela tem interesses econômicos dos dois lados. Então, o sujeito A, que eu chamo de fornecedor, e o sujeito B, que eu chamo de consumidor, na verdade são sujeitos. São agentes econômicos que têm interesse no objeto do contrato e assumem, cada qual perante a parte contrária, obrigações e têm direitos a exigir da outra. Por isso é que, como você bem colocou, a gente tem que buscar, tanto quanto possível, aproveitar, conservar e levar os contratos até o final. Essa é uma posição importante. O que eu vejo no momento atual, Vitor, é que todos nós estamos unidos no perfil do PJ. Diferente. Voltou. Tá congelando um pouquinho o seu som ou é o meu? Tá danada a conexão, né, cara? Ó, aqui o meu tá legal, mas não sei se tá me ouvindo bem. Não, tem hora que tá travando, mas agora voltou. Tem horas que dá uma travadinha mesmo. Então, o que eu acho? Que nós nos perdemos um pouco. A dogmática está tentando se encontrar, mas, no fundo, a gente vai ter que aprender a dialogar. Eu penso que durante muitos anos, a gente, falando aqui como consumerista, marcou posição, defendeu com todas as nossas forças
o lado vulnerável da relação de consumo, ou seja, mas em um dado momento, a gente se acostumou com essa posição, o consumidor também se acostumou com essa posição e, aos poucos, nós fomos perdendo a capacidade de dialogar, de encontrar o termo médio. E, ao invés de caminhar para o centro, buscando equilíbrio e harmonia, buscando convergências, a gente praticamente repetiu os erros do passado, que foi insistir na polarização. É o que eu falo sempre, é o cabo de guerra. A gente fica a hora puxando para um lado, aí o fornecedor vai lá e puxa para o outro, e a gente está sempre caminhando para frente e para trás, para frente e para trás, quando, na verdade, se os dois lados procurassem enxergar o outro, se a boa-fé de fato imperasse nessa relação, o caminho para o centro, o caminho das convergências, seria sempre mais tranquilo. Eu acho que essa oportunidade atual vai fazer com que a gente aprenda a buscar os caminhos do meio, aprenda a buscar as convergências, porque a pancada foi muito forte, a onda derrubou todo mundo e atingiu de modo igual consumidores e fornecedores. E agora, se a gente não repensar a nossa maneira de nos relacionarmos dentro de uma relação de consumo saudável, vai ficar ainda pior. Sim, concordo. É o que você falou, um cabo de guerra mesmo, né? E eu lembro muito das suas aulas, você falando, por exemplo, que o Código de Defesa do Consumidor ele não é uma arma de poderes ilimitados, né? É um diploma importante, mas que o objetivo é reequilibrar ou equilibrar aquela relação que ela já nasce assimétrica, ela nasce desigual, né? Presumidamente desigual, por conta da assimetria de informações, por conta da assimetria econômica, jurídica, entre os sujeitos da relação de consumo, mas certamente não pode haver abusos, né? Até porque o Código Civil, no Código Civil vigente, ele prevê lá como equipara a ato ilícito abuso de direito, né? E, Lécio, eu penso que é o seguinte, como você bem colocou, essa situação toda pegou a todos, né? Igualou todo mundo. Está todo mundo aí no mesmo barco, e é um barco que, como se fosse um barco mesmo, não dá para todo mundo ir para um lado só ou para o outro lado. Senão o barco vai afundar, né? Vai tombar, vai afundar. Mas nesse momento, a gente tem institutos clássicos aí do direito, né? Revisão contratual, por exemplo. Antes a revisão contratual ela era pontual, né? Não sei se a gente pode colocar assim, eu diria que ela era mais pontual. No máximo, ela atingiu uma coletividade de consumidores ali, determinada. E agora você entende que a revisão ela vai ser necessária, vai ser obrigatória a revisão, em razão da onerosidade excessiva que essa situação vai gerar, já está gerando, né? Você acha que isso vai ser necessário e obrigatório? Acho sim, Vitor. A gente vai passar por momentos muito difíceis. Eu não tenho dúvida disso. Dentro da ala consumerista, eu também sempre fui aquele que buscou uma visão mais econômica, sempre busquei a análise econômica do direito, parâmetros, consequencialismo, porque eu entendo que a relação de consumo ela só se justifica se ela for saudável. E ela só será saudável quando ela é equilibrada. Equilibrada significa que ela é boa e ruim para os dois lados ao mesmo tempo. Quando ela é boa para um lado e ruim para o outro, não importa que lado seja, ela não é uma relação saudável. Então, parar para analisar a consequência é sempre muito importante. A gente fica correndo atrás do rabo, quem veio primeiro? O ovo ou a galinha? É fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho? E a gente não se dá conta que produção não existe sem consumo, que não existe sem produção. Então, fornecedor e consumidor são elos da mesma cadeia. Um depende do outro. E aquele que obtém vantagem sobre o outro está causando um mal para essa relação. Historicamente, a gente sabe que os abusos sempre partiram daqueles que detêm os mecanismos de controle, o lado fornecedor.
Então, a legislação veio para equilibrar. Mas equilibrar é trazer a relação polindo os excessos, polindo os abusos. E agora a gente está em um momento em que, como a onda, o problema econômico atingiu violentamente os dois sujeitos da relação, eu tenho que parar, pensar e refletir. Os dois lados têm razão. E agora? Se você disser mensalidade escolar, que o consumidor pode parar de pagar a mensalidade, eu estou dizendo que a instituição de ensino vai fechar as portas, vai demitir funcionário, professor, servidor, e é isso o que a sociedade quer, ou seja, que instituições de ensino fechem. Isso estou fazendo o pior cenário, mas só para a gente entender a relação de causa e efeito. Então, eu não posso simplesmente dizer, olha, eu não posso mais pagar, ou eu vou suspender o pagamento da minha mensalidade porque as aulas presenciais foram suspensas. Espera aí, a estrutura está funcionando, os professores estão dando aula, os professores estão enviando material didático, ou seja, dentro do possível, o serviço está sendo prestado. Então, por que eu vou olhar só para o lado do aluno ou do responsável financeiro e não vou olhar o lado do prestador daquele serviço? Hoje, eu acho que nós estamos aprendendo a olhar para os dois lados. O que eu faço quando os dois lados têm razão? O que eu faço quando os dois lados têm direito? É difícil a gente emplacar uma resposta. O direito não tem essa resposta. O direito costuma intervir em relações de abuso, de ilícito, de excesso, e aí você corrige as distorções. Mas quando os dois lados têm razão e eu preciso enxergar os dois lados, eu tenho que tentar encontrar soluções por equidade. E se a gente fica em literalidade de textos, principalmente em textos como o Código Civil ou outros que protegem o vulnerável, como o Código de Defesa do Consumidor, nós corremos risco de cometer profundas injustiças que lá na frente vão gerar consequências nocivas para os próprios sujeitos que eu quero defender. Exatamente. Então, encontrar o termo médio hoje vai exigir de nós um esforço que talvez nós não tenhamos feito adequadamente nos últimos tempos, que é buscar o caminho da cooperação, da negociação, da convergência, dos termos médios. Eu acho que é isso que a gente vai ter que fazer muito mais. Hoje, os contratos devem ser muito mais revisados do que resolvidos. Eu não posso simplesmente resolver os contratos e gerar uma crise econômica impressionante. Eu tenho que tentar equilibrar o contrato e enxergar, para que a minha decisão seja justa, os direitos dos dois lados, os interesses econômicos dos dois lados, para satisfazê-los ou não em idênticas proporções e na medida do possível. Por isso é que o diálogo é a melhor forma de trazer as partes para o envolvimento em torno da solução. Sim, eu tenho até uma colocação do Flávio Tartucci, que tem no livro dele, que eu gosto muito, quando ele comenta lá a Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, que ele fala que a lei ela é só o ponto de partida, ela não é um ponto de chegada. Né? A lei ela é um referencial mínimo que nós temos para ter uma convivência pacífica na sociedade. Né? Mas Exatamente. essa situação do vírus, da pandemia, é um exemplo assim, clássico, e que talvez nós que frequentamos a sala de aula nas universidades, né, quando a gente estava cursando direito ainda, nunca foi imaginada por ninguém. E o direito está sem resposta imediata agora. Né? E você falou muito bem que esses conflitos, a equidade é que vai solucionar, né? E a boa-fé entre os partícipes das relações. Né? Eu estou vendo muita coisa
errada, entre aspas, porque não dá para cravar agora o que é certo e o que é errado nesse momento, mas eu estou vendo muitas medidas aparentemente desarrazoadas. Por exemplo, alguém dizer que em relações privadas paritárias, por exemplo, eu confiro moratória para uma das partes. Sim, e a outra? Estávamos vendo até poucos dias o projeto 1179, projeto de lei do iniciativa do senador Antônio Anastasia, aí de Minas Gerais, que o projeto é bom. O projeto é muito bom, essencialmente. Tem algumas pequenas falhas aqui e acolá. Uma no que diz respeito à Lei Geral de Proteção de Dados, a outra em relação ao contrato de locação para ficar dentro do tema. Por quê? Que é a Porque numa grande relação discussão, paritária... Exato. Por que numa relação paritária em que alguém está usando algo que me pertence, com a minha autorização, mediante uma retribuição, poderá usufruir do que é meu sem me pagar? E se aquilo que eu recebo serve para minha subsistência? Como é que eu fico? Como é que eu pago as minhas contas? E eu não estou falando de relação de consumo, estou falando de relação paritária. Então, uma lei, o Estado intervir numa relação paritária para assegurar direitos para apenas uma das partes e ônus apenas para outra, não importa o rótulo que elas ostentem, para mim isso é um pouco desarrazoado. Diferente de, por exemplo, serviços públicos. Concessionárias de serviços públicos. Agora eu estou falando de serviços essenciais, muitas vezes prestados sob a forma de monopólio, sem uma concorrência ideal, em que eu não posso ficar privado daquele serviço para minha subsistência. Então, em um dado momento, eu penso que é lícito o Estado intervir em benefício do vulnerável e dizer, olha, vamos lhe conceder uma moratória por 4, 5, 6 meses. Veja, eu não estou te isentando do pagamento. Eu estou apenas postergando essa oportunidade, já que no momento atual eu não vejo melhor alternativa. Você não tem como pagar, então transfiro o pagamento para um momento posterior. Isso é razoável. É o Estado cumprindo o seu papel, transferindo o ônus para aquele que explora uma atividade econômica em posição de monopólio, oligopólio, com vantagens. Então, eu acho que a gente precisa moderar um pouco as nossas ações e, principalmente, o Estado ter cabeça fria nesse momento. Nem tudo vai se resolver na caneta. Perfeito. Inclusive, o André, amigo nosso que está assistindo a live, é exatamente o que a gente estava discutindo aí essa semana, quando veio esse projeto do senador Anastasia. O André, inclusive, ele trabalha com a área imobiliária, o pai dele tem uma imobiliária, e foi exatamente esse ponto que você tocou. Como que o Estado está intervindo numa relação entre iguais, né, que é uma relação locatícia. E até comentava com ele o seguinte, muitos locadores aí não exploram as locações como profissionais, né, como se fossem fornecedores. Você imagina um casal, um idoso, né, que muitas das vezes percebe uma aposentadoria no piso e durante a vida toda conseguiu juntar um dinheirinho, comprar um imóvel para poder fazer uma renda. Né? Como é que essa pessoa fica por 4, 5, 6 meses sem o pagamento do aluguel? Né? A gente não está dizendo o seguinte, olha, se vira para pagar o seu vídeo aqui, ó. Tá ok. Vocês estão aí, pessoal? Parece que está dando... Ok. Talvez exatamente seja o momento. Eu acho que as pessoas têm o dever, por boa fé, de procurar outro, falar assim, olha, eu não posso continuar pagando o aluguel conforme a gente fixou no contrato, numa situação de normalidade.
né? Porque agora a situação se modificou. Então, é exatamente essa crítica que a gente faz. Tem pessoas a autotutela, né, em benefício, lógico, em benefício próprio. E pegando aí o gancho que você inclusive falou aí, a questão do poder judiciário, né? Que é exatamente a minha terceira pergunta aqui. O poder judiciário, como grande outsider que intervém aí para a pacificação social, ele está preparado, Edson, para enfrentar uma provável onda de judicialização, já que a gente está vindo dessa cultura de judicialização de demandas e que se intensificou até a partir de 95 com a lei de juizado especial, né? O acesso ao judiciário foi ampliado. É o melhor caminho, judicializar é o melhor caminho para poder dirimir esses conflitos, ou, conforme eu estava vendo até lá no texto do nosso amigo Paulo Maximilian, o melhor caminho são os meios alternativos aí de resolução de conflitos, né? Mediação, arbitragem. Arbitragem eu não sei se caberia para a solução de conflitos de consumo, porque é mais oneroso, né? E até vou fazer uma live amanhã com o Thiago Loyola sobre convenção coletiva de consumo, que é o instrumento que é muito trabalhado. O Thiago está aí nos acompanhando. O judiciário está preparado para isso, Edson? Como é que vocês estão conversando entre si? Imagino que os magistrados estão se organizando, né? Tendo aí, traçando metas, aí, traçando caminhos para poder lidar com essa provável onda de processos que advirão aí dessa situação, justamente pela incapacidade de diálogo das partes. Bom, o judiciário, assim como todo mundo nesse momento, está correndo atrás do rabo. Ninguém estava preparado para o que aconteceu na extensão e profundidade do problema como ele se apresenta. Então, esse fato ele está exigindo que as estruturas elas se reinventem. O judiciário, há tempos, já não estava preparado para a judicialização que houve. Nós tivemos aí um momento importante de judicialização de saúde, depois tivemos um momento importante de judicialização do mercado imobiliário, e agora a gente viverá um momento de judicialização de questões econômicas. Porque será a judicialização dos contratos em geral. Não tem agora um segmento que vai ser o mais impactado. Eu não vou brigar para saber como é que vai ser minha relação com a operadora de plano de saúde, eu não vou brigar para saber como é que vai ser minha relação com o incorporador. Eu vou brigar para saber como é que vai ser minha relação com o operador, com o incorporador, com o banco, com o concessionário de serviço público, com escola, com academia, com creche, com padaria, cartão de crédito. Ou seja, vai ser uma loucura. Vai ser uma loucura. Se as partes, antes de buscarem o outro parceiro contratual, para chegarem a um denominador comum e manter a saúde daquela relação econômica, daquela relação jurídica de consumo, o judiciário vai explodir. E o que a gente vê nesses momentos de excesso de demanda é que ou a qualidade da prestação jurisdicional cai, ou a qualidade, o tempo de prestação jurisdicional se alonga em demasia, ou tudo isso junto. E aí começam a surgir soluções legislativas para solução em massa de conflitos de massa. Aí vem os recursos repetitivos, aí vem acidente de assunção de competência, aí vem incidente de resolução de demandas repetitivas, decisões com eficácia vinculante, uma vale para todos. É bem delicado. O judiciário não tem essa estrutura, não está preparado para isso. E nós mesmos temos em diversos tribunais, aqui no Rio, com certeza, no IPEMEC, nós temos os nossos núcleos permanentes de métodos consensuais de resolução de conflitos. Ou seja, o próprio tribunal
e investe na capacitação de profissionais e de magistrados para esse composição de conflitos de interesses, ajudar que as partes elas encontrem as suas soluções. O caminho talvez hoje seja os PROCONs também desenvolverem plataformas nesse sentido, não apenas presenciais, mas plataformas digitais nesse sentido. Nós já temos, com todos os acertos e com todos os erros, com todas as críticas e com todos os elogios, o consumidor.gov, tá certo? Que tenta cumprir esse papel de buscar uma solução mais rápida e mais eficiente. Mas o que a gente vai precisar mesmo é de uma revolução cultural, que comece em cada um de nós. A gente tem que aprender a negociar. A gente tem que aprender a transigir. E transigir significa também ceder. Os dois lados vão ter que ceder. Do contrário, a judicialização é inevitável e nesse momento de incertezas, nossa, o risco de insegurança jurídica é muito alto. E isso também tem um poder deletério sobre o convívio social, porque vai impactar as relações econômicas e as relações sociais. E isso não interessa, porque vira loteria. Uns ganham, uns perdem. Nesse tribunal, eles têm essa posição, mas naquele tribunal, esse entendimento. Dentro de um tribunal, a Câmara X entende assim, a Câmara Y entende assado. Então, é sorte. Vai depender de com qual julgador aquilo caiu, e aí vai sobrecarregar quem? Quem tem o papel de uniformizar. Vai sobrar para o Superior Tribunal de Justiça. E aí ninguém gosta daquelas soluções de repetitivo. Afeta isso aqui, decide o paradigma e agora todo mundo tem que seguir o paradigma ou fazer as distinções de cada caso concreto. Mas é o que deve acontecer se houver, para usar uma expressão da moda, uma curva ascendente, abrupta de demandas judiciais. Sim, sim. Você falou aí, eu concordo, exatamente esse pensamento que eu tenho, o efeito vai ser cascata. E sem contar que isso vai repercutir também até na própria área tributária, porque tudo vai ficar muito caro, né, Wesson? E uma outra coisa, que eu não estou vendo o pessoal considerando, um outro cenário. Se hoje a gente já tem um grande volume de processos com pedido de gratuidade de justiça, você imagina nesse momento agora, né, em que a economia está sendo impactada e as pessoas vão cada vez mais segurar o dinheiro. Quem não tem dinheiro para bancar um processo vai pedir gratuidade. Como que o Estado vai suportar isso também? Né? Porque o serviço judiciário é caro, ele é um serviço que demanda um alto custo. Uma pessoa não vai ter aí dinheiro para bancar uma perícia judicial em determinados processos, não tem dinheiro para custear as taxas judiciárias, né? Enfim, isso vai sobrecarregar o próprio Estado, o próprio Tesouro Nacional, os cofres públicos, e que automaticamente vai repercutir na invasão patrimonial do cidadão, né? Através dos impostos e das taxas, tudo vai aumentar. Então, eu penso que é mais um motivo, é mais uma visão que o cidadão tem que ter, no sentido de, poxa, vamos preservar, deixar as instituições, né, públicas como último soldado. Eu até faço essa comparação com o direito penal. O Poder Judiciário ele deveria ser o último soldado, né? O direito penal ele atua como última ratio, né, nas relações jurídicas, né, quando os outros ramos do direito não têm condições de solucionar um conflito, uma determinada situação, recorre-se ao direito penal para punir as condutas mais graves. E eu faço esse paralelo, essa comparação com o Poder Judiciário. O Poder Judiciário ele deveria ser o último soldado também, né? Quando as pessoas realmente atingissem um patamar que a solução do conflito ficasse impossível pelas vias consensuais, é que deveria se acionar o judiciário, né? Você falou aí dos planos de saúde, aí passando já, para a gente não estender muito a live, né?
Passando aí para questões pontuais, Gerson, algumas perguntas que as pessoas me fizeram, pedindo minha opinião, com relação ao plano de saúde, né? A gente sabe aí que já tem aí determinações para que os planos garantam, por exemplo, teste, incluam na cobertura o teste para coronavírus, tal. Isso está aí na mídia já. Mas uma pergunta interessante que me fizeram aqui sobre o plano de saúde. Para os planos novos, né? Os planos, as operadoras, elas podem recusar a contratar em razão do incremento do risco que essa pandemia gerou nesse momento. Quer dizer, o plano ele oferta publicamente ali os seus serviços, né? Mas com a pandemia gerou um incremento de risco, as pessoas estão mais expostas a ficarem doentes. Os planos, eles, dentro daqueles princípios da oferta, da vinculação da oferta, do Código de Defesa do Consumidor, eles podem falar, não, nós não vamos mais aceitar contratos novos, porque o risco chegou num ponto que vai gerar uma onerosidade excessiva para nós, operadoras. Como é que se enxerga essa questão? Então, Vitor, essa é um questionamento super relevante, porque muitas vezes eu vejo inúmeros profissionais, professores, colegas, magistrados, falando de preço, falando de custo, sem entender como esse processo ele se desenvolve. A gente, por exemplo, vai falar de um custo de um plano de saúde, é muito técnico a conta, o cálculo atuarial que é feito até se chegar no preço ao consumidor, mas são cálculos que foram feitos. Então, existe uma lógica, existe uma exatidão em toda aquela operação que foi feita até se chegar no valor. Um dos elementos que compõe qualquer equação de formação de preço para qualquer produto é risco. Então, quando aumenta o risco, necessariamente, o preço, que é o resultado final daquela equação, ele será aumentado. E quem paga essa conta, quem paga a conta lá na ponta, é o consumidor. Então, sempre, em qualquer situação, qualquer uma, em que eu interfira nos riscos, aumentando estes riscos para o fornecedor, necessariamente eu preciso assumir que o custo será repassado para o produto ou para o serviço. O consumidor vai pagar a conta. O que vai acontecer nesse momento? Eu não creio que as operadoras elas vão recusar contratar planos. Mas esses planos, sem dúvida alguma, ficarão mais caros. Eu estou falando de planos novos. Eles devem ficar mais caros. E ficarão mais caros por dois motivos. Em primeiro lugar, pelo aumento do risco. Há uma previsão de que, num período curto de tempo, eu terei altas sinistralidades. Mesmo com todo o período de carência, tá certo? Eu não posso deixar de atender urgências e emergências. E emergências e urgências ocorrerão nos próximos meses, até nos próximos anos, dentro de um achatamento, mas virão novas curvas. Isso vai acontecer. Então, isso já vem como um impacto no preço. Segundo, querendo ou não querendo, as dificuldades econômicas que todos nós passaremos fará com que o número de vidas dentro do sistema de saúde suplementar diminua. E quando você diminui o dividendo, a conta no final fica mais cara para todo mundo. Então, o que acontece? Eu hoje estou dividindo essa fatura por uma coletividade X. Amanhã eu dividirei essa fatura, talvez um pouco mais cara, já que houve incrementos todo ano, de 2 em 2 anos o rol ele é atualizado com a incorporação de novas tecnologias, novas terapias e novos tratamentos. Isso onera o sistema e eu tenho um número menor de pessoas com as quais eu dividirei esse custo. Ou seja, ficará maior ainda para quem fica
gerando dificuldades para esses que permanecem e que provavelmente terão que sair. Eu preciso, então, inverter esta onda. Quanto menos pessoas sair do sistema de saúde suplementar agora, menores serão os aumentos dos custos futuros para aqueles que permanecem no sistema. Só que se eu tenho, dentro do sistema de saúde suplementar, o maior número de pessoas beneficiárias de planos coletivos, eu preciso que essas pessoas conservem os seus empregos. Porque se os empregadores começarem a demitir estas pessoas, as pessoas perderão os planos porque perderam emprego. E porque não têm renda, elas não conseguirão buscar outros planos dentro do sistema de saúde suplementar. E vão onerar o quê? O sistema público que já está em dificuldades. E isso vale para todas as áreas das atividades econômicas. Lembrando dessas propagandas que a gente está vendo na televisão, dos palitos de fósforo, quando você tira um, não passa para o seguinte, dos dominós, das pedras de dominós caindo, quando você tira uma, não passa para as seguintes. Então, nós estamos vendo hoje essa cadeia caindo. Em algum momento eu preciso retirar uma peça para que as demais sejam preservadas. É essa visão mais abrangente do problema que às vezes nos falta quando a gente busca soluções diretas e imediatas para problemas pontuais. Então eu vejo, sim, para responder a tua pergunta de modo objetivo, que nós teremos alguns problemas no curto prazo com planos de saúde. Primeiro, porque os preços tendem a subir, porque aumentando os riscos, aumentando os custos das terapias, das novas tecnologias que são implementadas e diminuindo o número de vidas naquele sistema, os custos tendem a aumentar. E é prejudicial e nocivo essa saída porque as pessoas que necessitam do sistema de saúde suplementar para manutenção da sua vida, da sua saúde, e não têm o apoio necessário no sistema público, acabarão desassistidas. É preciso a gente pensar no todo e, às vezes, sacrificar um ou alguns sob pena de, lá na frente, essa proteção individual gerar um dano coletivo, às vezes, irreversível. Perfeito, Erso, perfeito. Plano de saúde realmente, você vê que é sensível, né? Porque trabalha com vida, né? Preservação do direito à vida, direito à saúde, que são direitos fundamentais, né? Que são de suporte da própria dignidade da pessoa humana, né? Eu estou aqui olhando algumas perguntas. Tem uma pergunta aqui do Marco Aurélio Araújo. Ele fala o seguinte: qual é a posição do desembargador nos contratos bancários, especificamente os financiamentos de veículos, né? Pedido de suspensão das parcelas durante a pandemia. Eu já vi hoje, por exemplo, que a Ford está jogando para frente, eu vi na televisão hoje, a Ford está... as próximas parcelas, a parcela do mês de abril já foi jogada para daí 3 meses. Isso publicamente eles anunciaram, mas não são todas, né? E aí como é que ficaria esse financiamento de veículo? E isso é importante, que até repercute na questão da alienação fiduciária, né? Que se a pessoa atrasa a parcela, pode ter aí o bem apreendido, né? Através do decreto famigerado, decreto-lei 911, né? Então, o que você pensa a respeito disso? Já tem alguma posição do judiciário a respeito disso? Então, a gente tem agora uma oportunidade ímpar de aprovar o projeto do superendividamento. Sim. A proposta de alteração do Código de Defesa do Consumidor na parte específica do superendividamento, ela é muito técnica, ela é muito balanceada, ela é muito harmônica. E se os políticos estão buscando soluções legislativas para os complexos problemas econômicos que a gente está enfrentando agora, eles poderiam dar um passo adiante, aprovar o mais rapidamente possível o projeto de lei sobre o superendividamento. Isso é um socorro importante nessa hora.
O que eu tenho aqui, e eu vou trabalhar do ponto de vista da ciência. Todos esses contratos de financiamento que a gente mencionou, financiamento bancário, financiamento imobiliário, etc., são contratos de consumo. Então, eu tenho que trabalhar com o filtro principiológico normativo do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. O que diz a lei? Que se fatos supervenientes tornarem prestações excessivamente onerosas para o consumidor, a eles é assegurado o direito de revisar aquele contrato. Então, ele tem o direito à revisão. Se o fornecedor se recusar à revisão voluntária, não tem outra via que não seja a judicial. E o judiciário, então, deverá promover, é o que se espera, a revisão judicial daqueles contratos. Algumas instituições estão oferecendo propostas de pega 3, 4 parcelas e acrescenta ao final do contrato. Então, eu vou deixar de pagar 3 ou 4 parcelas agora e esse valor eu acrescentarei ao final. Perfeito. Se essas parcelas só forem corrigidas monetariamente, equilibrado e justo. Agora, se elas vierem acrescidas dos juros proporcionais ao tempo em que elas serão pagas, há uma onerosidade excessiva, uma desvantagem exagerada. Aquilo que vem sob a aparência de benesse, na verdade, é uma armadilha que vai trazer um enorme prejuízo diferido no tempo. Então, o consumidor ele também precisa ficar atento a essas situações. O que eles devem fazer, seja para os contratos de financiamento bancário, seja para os contratos de financiamento imobiliário? Eles devem buscar revisar o contrato como um todo e tentar trazer as prestações a uma possibilidade de pagamento sem comprometimento do fluxo de caixa da parte contrária. Então, chegar nesta equação depende da boa-fé dos dois lados, mas até do fornecedor, que sabe até onde ele pode cortar. Ele sabe, ele tem o controle das suas planilhas, ele sabe os seus custos, então ele tem que saber até onde ele pode ir. E ele deveria ir até o limite, numa demonstração de boa-fé, dentro daquele dever de renegociar e de cooperar, para permitir que o consumidor, que também está de boa-fé, que quer pagar, quer manter o contrato, tá certo? Consiga levá-lo a termo sem sacrifício pessoal e sem ser levado à ruína. Então, eu acho que esse é o caminho. Eu posso obrigá-lo a renegociar. Se ele não quiser por bem, que seja, então, através da via judicial. Mas ele tem que renegociar. Sim. Alguns fornecedores estão propondo aí soluções de forma espontânea, né? Eu acho que quem é esperto vai fazer isso porque não quer perder. Ele quer que o consumidor pague, ele quer que o consumidor continue com o contrato, né? Como a gente colocou no início da live. O princípio é da conservação dos contratos, que o pacto seja levado até o final, né, Werson? A gente está aqui aproximando já do tempo de live do Instagram, que é de 1 hora, agora já são 19h48. Só para a gente finalizar, eu recebi muitas perguntas aqui, eu acho que não vai dar tempo da gente falar de cada aspecto, de cada caso específico. Só para a gente finalizar, com relação aos contratos imobiliários, em relação ao atraso na entrega de imóvel, que é um grande problema que já ocorria na normalidade e agora, com a paralisação, com a recomendação das autoridades de saúde, né, para evitar aglomerações, para manter ativos só os serviços essenciais, como é que ficam as obras? Né? Várias obras aí provavelmente estão paradas, né, estão paralisadas, né, porque o trabalhador não tem como pegar uma condução até a obra, não tem como pegar um metrô, não tem como pegar um ônibus. Então, enfim, esses contratos também, obviamente, não vão conseguir ser
desempenhados em conformidade com o que foi originalmente pactuado, né? Então, como é que você está enxergando essa questão? Porque nós já temos a lei dos distratos, né, que entrou em vigor recentemente, prevendo aí um monte de regras que os consumidores não gostaram, né, que os consumidores pensam que são desfavoráveis a eles. E se esses prazos já eram elastecidos, agora com a Covid a coisa vai piorar. Você acha que vai ter também muita demanda sobre isso, sobre os contratos imobiliários por atraso de entrega de imóvel? Bom, havia aquela discussão em torno da cláusula de tolerância, tá certo? Eu sempre defendi a validade da cláusula contra opiniões divergentes que entendiam que não, e essa matéria ela foi pacificada. Não há mais controvérsia em relação à cláusula de tolerância. A cláusula de tolerância ela existe exatamente dada a complexidade da incorporação imobiliária e porque esse produto, o produto imobiliário, é um produto de longa maturação. Leva 24 a 36 meses, pelo menos, para ficar pronto. E muita coisa pode acontecer nesse período. Daí a necessidade dessa flexibilização do prazo. Havia várias soluções para isso, mas, enfim, no final acabou prevalecendo a validade que prevê até 180 dias sem qualquer contraprestação ao consumidor. Pois bem, o que nós temos hoje vai para além desses eventos extraordinários. Eu estou falando em eventos extraordinários, imprevisíveis e inevitáveis. São aquelas distinções que a gente poderia fazer na doutrina tradicional entre o fortuito, a força maior, e num caso ou no outro, você tem o fortuito ou a força maior como causa de suspensão de prazos. Os prazos não fluem durante períodos de exceção, no caso, força maior. Então, a própria Lei 4.591, de 64, Lei de Condomínios e Incorporações, ela já previa a possibilidade de se suspender o prazo durante o período de exceção, em razão de uma força maior. O que a gente vai enfrentar daqui para frente? Durante o período de isolamento compulsório, em que as pessoas não podem se deslocar, não podem desempenhar regularmente as suas atividades, evidentemente que as incorporações elas serão afetadas e esse prazo não computa. Eu não posso computar um prazo em que eu não posso trabalhar, ainda que eu queira, eu não posso, dentro do meu fluxo, do meu cronograma. Não estava previsto. Então, de fato, isso vai impactar. Como também vai impactar o poder econômico dos adquirentes, que ou precisarão desistir dos contratos ou terão que renegociar. O problema é que hoje, diferente do que acontecia no passado, para desistência nós temos regras. Regras não boas. E a alternativa, então, passará necessariamente pela renegociação. Eu acho que o caminho vai ser esse. Não flui durante o prazo de suspensão de isolamento compulsório. Os prazos de entrega da obra estão suspensos. Eles voltam a fluir pelo que sobrava, pelo que faltava após o término do isolamento compulsório. Mas também tem a questão do poder aquisitivo dos adquirentes, que hoje não terão mais o respaldo jurisprudencial que tinham na ausência de lei sobre a matéria. Agora há lei específica e vigente. Perfeito, Edson, perfeito. Olha, a gente está caminhando aqui já, faltam 5 minutos aqui para encerrar o tempo de live no Instagram, senão a gente tem que reconectar depois. Mas de tudo que você falou aqui, só reforçou o que vem sendo dito
de forma quase uníssona, né? A gente participa de grupos de professores e o que a gente tem conversado é exatamente isso. O direito ele vai mudar completamente, radicalmente, né, com essa pandemia. Né? E o que você disse aí, que as pessoas têm que, nesse momento, mais do que nunca, adquirir ou readquirir a capacidade de dialogar, de negociar, é um caminho muito melhor, né, Werson? É poder falar diretamente com o fornecedor e, obviamente, por parte do fornecedor, né, a gente espera que ele não seja recalcitrante, que ele não seja resistente, né, que entenda também o lado do consumidor, porque também se o consumidor simplesmente deixa de pagar, esse fornecedor também vai ter que buscar o judiciário. E vai ser muito mais demorado. Tudo que envolver disputa judicial vai ser mais demorado. Né? Porque se o judiciário já é lento hoje, em razão da... Nós temos aí, a última estatística que eu vi, cerca de 100 milhões de processos, né? Pelos dados do CNJ. Sim. Você imagina, metade da população brasileira litigando. Se judicializar mais ainda, é o que você falou, vai entrar em colapso. O judiciário, além de não ter estrutura, ele não tem resposta jurídica para isso. Né? E aí você vai demandar, inclusive, como você colocou aí, a feitura de leis a toque de caixa, o que não é desejável em momento nenhum. Né? Porque a lei tem que ser pensada, ela tem que ser discutida, ela tem que trazer a justificativa, justamente para evitar arbitrariedades. Né, como a gente tem aí essa discussão agora com as locações do projeto do Anastasia, né, uma coisa feita às pressas e que pode provocar problemas se passar do jeito que está proposto lá. Né? Então, eu acho que o pessoal que assistiu, eu peço desculpas por a gente não poder responder tudo que foi colocado aqui nesse momento, mas a ideia foi essa, trazer uma live, né, revivendo aí esses conceitos, esses institutos jurídicos do direito obrigacional, especificamente das relações contratuais, porque tudo é contrato, né? Desde que o ser humano existe, o contrato existe, ele se confunde até com a história do homem, né? Ainda que não da forma como ele é feito, como a gente conhece hoje. Né? Mas o homem, o contrato se confunde com política, se confunde com circulação, é um instrumento de geração de riqueza, de circulação de riqueza, e importantíssimo, né? Mas que nesse momento parece que é o que está sofrendo aí, vai sofrer um impacto muito grande dessa situação fática que a gente está vivendo, né, Werson? É verdade. Eu vou já me despedindo, Vitor, já te agradecendo esse super convite que você me fez, foi muito gentil da sua parte me convidar para estar aqui conversando com vocês, com os teus amigos, teus seguidores do Instagram, me valendo de um pensamento do Flávio Tartucci, que é um amigo nosso, uma referência nossa, é uma pessoa muito equilibrada. E ele, há poucos dias, no nosso grupo lá de WhatsApp, ele fez uma ponderação que as pessoas estão com alguma dificuldade para entender, mas que é muito precisa na minha visão. Ele diz o seguinte: a sociedade mundial, o mundo, está passando por um processo de regeneração. É uma regeneração ampla, regeneração do tecido social, do tecido político, do tecido econômico, do tecido jurídico. Eu penso, concordando com o Flávio, que a gente vai ter um antes do coronavírus e um depois do coronavírus. E se o mundo voltar ao que era, a gente perdeu uma enorme oportunidade de evoluir. A gente precisa aprender e evoluir nesses dias que virão. Então, essa regeneração, ela será tão mais profunda, completa e eficiente, quanto mais nós que estamos inseridos nesse contexto. Pessoal, acabou derrubando aqui, chegou no limite da live aqui. O Werson já estava aí se despedindo. Vamos ver se ele entra aí de novo. Vamos ver se o Werson entra de novo aí. Para ele concluir, só concluir esse pensamento dele aí. O pessoal está entrando aí de novo.
Vamos ver se o Erson entra aí. Pois é, no finalzinho. O Erson estava chamando. O Erson entrou de novo aí. Voltei. E aí acabou derrubando aqui, começou o counter aqui. Mas você estava falando do Flávio, né? Da regeneração. Eu acho que ele tem uma visão muito precisa, uma visão de alguém que está acostumado a essas questões, tanto do direito privado paritário, quanto do direito privado assimétrico, que é o das relações de consumo. Ele conseguiu enxergar e dar ao problema sua real dimensão. E eu concordo com ele, e eu penso que todos nós temos que contribuir nesse esforço de gerar um tecido novo. Sim. Não tentar voltar ao que era, porque o que era ruim. O que tínhamos era ruim. Então, sim, aproveitar essa oportunidade para evoluir, para avançar, para que a gente consiga refletir sobre as nossas mini-certezas, sobre as nossas ideologias, sobre as nossas convicções e buscarmos um mundo que seja mais equilibrado e harmônico mesmo, em que possamos, para garantir o equilíbrio da relação de consumo, não ficar tomando atitude pelo consumidor, mas ensinar o consumidor a tomar as suas próprias atitudes. Não ficar eu intervindo pelo consumidor, mas eu ensinando o consumidor a usar os instrumentos que ele tem para defender melhor os seus interesses, para fazer escolhas melhores, para fazer escolhas mais conscientes, para fazer escolhas que tragam bem-estar não só para ele, mas para todos aqueles que estão ao seu redor. A gente precisa deixar essa visão egoísta, mais individualista, e construir, de fato, uma visão mais empática, uma visão mais solidária. No nosso curso lá de pós, a gente falava, né, do Estado liberal, sim, que veio como uma ruptura do modelo de Estado absoluto. Depois falamos do Estado social, que veio numa ruptura ao modelo de Estado liberal. E falamos no Estado democrático de direito como uma evolução normativa, em que eu estava querendo defender os valores de igualdade e liberdade simultaneamente. Não privilegiando igualdade, como foi o Estado social, ou liberdade, como foi o Estado liberal, mas igualdade com liberdade e vice-versa, que é o Estado democrático de direito. Isso traduz o sentimento de solidariedade. Eu acho que agora a gente precisa evoluir para um outro modelo de Estado. Um Estado que seja empático, um Estado que tenha compaixão, um Estado em que os cidadãos se coloquem no lugar do outro, antes de fazer escolhas que sejam boas exclusivamente para si. Eu tenho que pensar que a minha escolha só vai ser boa se ela for boa para você e para todo mundo. Ou se ela for ruim, ela vai ser ruim para mim, mas vai ser para você e para todo mundo em igualdade. É uma sociedade mais empática, que é, para mim, uma evolução à questão da sociedade solidária, né? A sociedade solidária é um por todos e todos por um. A sociedade empática é todos por todos. Cada um fazendo a sua parte. É isso aí. Obrigado pelo convite, amigão. O consumidor não é um incapaz, né? Ele é vulnerável, mas ele não é incapaz. E aí ele o consumidor não é incapaz, o consumidor não precisa de babá. O consumidor precisa de informação, de educação, de orientação, para que possa fazer escolhas que estejam de acordo com o melhor interesse do mercado como um todo, porque ele é um sujeito econômico. Então, eu preciso orientá-lo, eu preciso capacitá-lo, eu preciso educá-lo, mas não mimá-lo e tratá-lo como se ele fosse um incapaz. Vulnerabilidade e incapacidade são conceitos que não se confundem. E aquela ideia do nudge também, né, que tem lá no livro do Totalmente nudge. Né, do Thaler. Eu tô lendo esse livro. Eu sou 100% nudge.
é sensacional. É como você fazer boas escolhas, né, por você mesmo. Né? Então, a ideia é essa mesmo. Werson, muito obrigado, muitíssimo obrigado mesmo pela sua participação aqui. Como sempre, uma aula, né, uma coisa fantástica, o seu posicionamento, a sua didática, a sua simpatia. Obrigado por atender esse convite. Eu fiquei muito feliz, realmente. É a oportunidade de estar te revendo até também, mesmo que a distância, né? Mas espero que em breve a gente possa se encontrar pessoalmente para trocar ideias. Eu gosto muito de conversar com você. Acho as suas posições muito equilibradas, muito técnicas, né? Totalmente fora do achismo. Eu acho que isso é essencial a gente discutir fora de opiniões, embora todo mundo tenha sua opinião, mas é fora do achismo, da maneira técnica, da maneira serena, suave. Né? Então, poxa, estou super feliz, tenho certeza que todo mundo que te ouviu aqui hoje sai daqui muito enriquecido com tudo que você falou. Werson, muito obrigado e espero vê-lo em breve. Eu agradeço, me coloco aí à disposição. Você é um querido amigo. De novo, é um desses novos valores que despontaram aí no direito do consumidor. Eu fico feliz e envaidecido por, ainda que minimamente, ter feito parte dessa sua formação, mas a gente só deu o pontapé inicial, dali para frente os méritos são todos teus. E te ver crescendo, te ver escrevendo, produzindo, fazendo ciência, sempre procurando essa visão mais equilibrada, muito centrada, muito técnica, que eu acho que é isso que vai fazer a diferença daqui para frente. Decidir não é um ato de vontade, é um ato de conhecimento. Então, para que a gente faça melhores escolhas, é preciso que a gente esteja bastante preparado para isso. E só com um estudo, diálogo, um diálogo dialético e ouvindo as posições divergentes, porque são nas divergências que a gente cresce e nas convergências que a gente evolui. Exatamente. Werson, muito obrigado, tá? Forte abraço para você. Espero que você esteja bem, você, sua família aí. Graças a Deus. Se cuida por aí também, que a gente está se cuidando por aqui. Vamos todo mundo ficar em casa, né? Fique em casa. Isso aí. Werson, um grande abraço. Gente, boa noite. Obrigado pela audiência aí. Espero que vocês tenham gostado. E amanhã tem live com o Thiago Loyola, às 16 horas de novo, tá? Uma iniciativa aí do André Proença, todo mundo convidado. André Proença lá da OAB do Rio. Né? O Thiago, a gente vai falar sobre a Convenção Coletiva de Consumo. E eu vou fazer uma participação especial. Na verdade, a estrela da live aí é o Thiago. Tá joia, gente? Muito obrigado, Werson. Um grande abraço. Obrigado de novo. Obrigado pelas palavras aí. Um abraço. Abraço. Tchau, tchau.